dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nessa noite. Amém? Hoje é o segundo culto, como já ouvimos hoje à noite, segundo culto da nossa campanha. Eu e minha família na presença do Senhor. E glória a Deus, né? Como isso é importante quando a gente está na presença do Senhor. E eu pedi para os irmãos que estavam aqui domingo, né? Os irmãos, aliás, domingo não, sexta. Os irmãos que estavam aqui sexta, para nós, de sexta até hoje, se preocupar em colocar a nossa vida na presença do Senhor. E a nossa família de hoje em diante. Amém? Precisamos também, no primeiro, estar nós na presença do Senhor para a nossa família depois nos acompanhar. Amém, irmãos? Eu quero convidar as crianças, vai ter a escolinha, e nós vamos orar por elas. Nós vamos, como igreja, vamos se colocar de pé. Você que está aqui nesta noite, que tem o seu pai, um parente seu que está aqui na frente, levanta a sua mão e pede a bênção do Senhor sobre a vida dessa criança, para que ela seja ricamente abençoada pelo Senhor nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero te louvar por essas crianças, Senhor. Quero te agradecer porque tu amas cada uma delas, Pai. E eu quero colocá-las agora diante de ti, Senhor. Quero orar nesse momento para que o teu Espírito, Senhor, venha sobre elas e possa estar aquietando elas na tua presença, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, repreendemos toda a ação das trevas, repreendemos todo o ataque do inimigo, oramos para que a cobertura do sangue do Cordeiro seja sobre essas crianças, Pai. Que elas sejam, Senhor, abençoadas e transformadas pelo poder da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor. Pai, abençoa as irmãs que estarão ensinando a vida para essas crianças. Dê a elas a Tua unção, a Tua graça, Pai, para que elas falem movidas pelo Teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. A igreja pode estar se assentando. Obrigado. Nós nessa noite hoje, estamos dentro da nossa campanha, né? O tema da nossa campanha, eu e minha família na presença do Senhor. E nessa noite eu separei um tema para nós estarmos falando dentro do tema da campanha, que é o tema preparando o futuro para a minha descendência. Amém, irmãos? Preparando o futuro para a minha descendência. É o tema que nós vamos estar falando nessa noite hoje. E eu creio, você que estava aqui sexta-feira, no início dessa campanha, você ouviu, né, coisas maravilhosas, recebeu a bênção de Deus na sua vida. Eu creio que hoje à noite também não vai ser diferente. Deus irá nos visitar com a graça dEle, com o poder dEle. E nós vamos estar falando nessa noite dentro desse tema, preparando o futuro para a minha descendência. Amém, irmãos? Veja bem, né? Nós precisamos preparar o futuro para a nossa descendência. Por isso que no nosso tema, primeiramente eu preciso estar em comunhão com o Senhor. Preciso estar na presença dEle. Preciso estar em harmonia com Ele. Preciso ter comunhão com Ele. Para depois eu poder levar isso para a minha família. Se eu não tiver, alguma coisa vai ficar faltando. Mas quando eu estou na presença dEle, algumas coisas, isso vai acontecer profundamente conosco, que Deus vai nos abençoar. Eu quero convidar você que abra sua Bíblia
num texto bastante conhecido, que está no livro de Provérbios, no capítulo 22, Provérbios 22, no versículo 6. Provérbios 22, 6. Nós vamos estar lendo esse versículo, e nós vamos aqui, dentro desse versículo, estar falando sobre esse tema: preparando o futuro para a minha descendência. Todos encontraram? Amém? Então, preste bastante atenção no que diz a palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Vamos falar com Deus em oração. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, e quando o Senhor pede na Tua palavra, para nós, Senhor, para nós podermos ensinar o que o Senhor tem deixado escrito na Tua palavra, meu Deus, eu quero nesse momento pedir que o poder do Senhor venha aqui nesta noite, possa estar revelando para cada um a Tua palavra. Senhor, Tu disseste na Tua palavra que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos, muito mais do que nós pensamos. Por isso eu oro, Senhor, para que essa palavra se cumpra aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa cada um, Senhor. Derrama aqui a Tua graça sobre cada vida que chegou hoje à noite aqui. E aquelas vidas, Senhor, que estão nesse momento assistindo, Senhor, este culto. Deus abençoa cada um, Senhor, para que o poder do Senhor seja manifestado também aonde estiver, Senhor, essa palavra chegando a cada ouvido, a cada família nessa noite. Te peço no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então, meus amados, queremos nessa noite, dentro da nossa campanha, eu e a minha família na presença do Senhor, queremos nessa noite estar falando aqui um pouquinho sobre mais alguma coisa relacionada à nossa família. E quando aqui, Salomão, ele orientado pelo Senhor, ele escreve um versículo tão claro, que ele diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Meus amados, por que que Deus pediu para que os pais ensinassem os filhos? Deus se preocupou com o futuro do cristianismo, e é por isso que Ele pediu: ensina, mostra, dá para ela o entendimento que você já tem ganhado. E meus amados, Deus, quando Ele fala aqui que é para nós ensinar, porque Ele quer ver no futuro pessoas servindo a Ele melhor do que nós, a nossa descendência. Deus quer ver no futuro servindo melhor do que nós estamos servindo hoje. Amém, meus irmãos? Mas muitas das vezes, eu falei aqui na sexta-feira, muitas das vezes, nós mesmos, ou alguém da nossa família, ou alguém que conhece a nossa família, vem e começa a falar assim: ah, eu conheço fulano, vê só se aquilo, para aquela pessoa tem jeito. Tem jeito, meu amado. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Então há possibilidade de Deus mudar qualquer situação, qualquer problema que nós estamos enfrentando. Deus tem poder de mudar. Agora, algumas coisas é importante nós estar sabendo para nós podermos aplicar a palavra de Deus para o futuro da nossa descendência. Primeira coisa é eu reconhecer diante de Deus que talvez eu não tive a oportunidade de ensinar para os meus filhos quando eles eram pequenos. Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia está falando que é para ensinar as crianças. Por que ele diz criança? A criança, ela ainda tem uma necessidade de aprender as coisas.
E isso está muito ligado à criança. Ela começa, tudo que ela vê, ela pergunta. Porque tem uma necessidade dela saber. E com o que Deus ele está se preocupando? Deus se preocupa para os pais ensinar os filhos, para no futuro, os filhos estar andando também na presença do Senhor. Essa é a preocupação de Deus. E eu quero nessa noite, meu amado, pedir para Deus colocar também essa preocupação no seu coração. Ensina a sua descendência. Talvez você já não tenha filho pequeno mais, mas talvez você já tenha netos, bisnetos. Você pode ensinar para eles, isso faz parte da sua descendência. Nós temos um texto na Bíblia que fala que a mãe e a avó de Timóteo prepararam Timóteo para depois, quando Paulo passou a conhecer ele ser um grande homem de Deus. Mas eles prepararam, eles ensinaram a Timóteo. Paulo, ele mostra lá na Bíblia, que ele chega até falar lá, que a mãe e a avó de Timóteo ensinaram para ele as sagradas letras da Escritura. E meus amados, é uma das coisas importantes para nós, ensinar para nossa descendência as sagradas letras da Escritura. Isso é a palavra de Deus. Decore versículo, ensine para ele, mostre para ele a realidade, mostre para ele o perigo da coisa, mostre para ele o caminho que ele deve andar. Por isso que a Bíblia fala, ensina, tira tempo para ensinar. Nós estamos vivendo num mundo, que o mundo tem sugado o nosso tempo, suga o tempo das pessoas. Hoje o trabalho, muitas vezes o trabalho tem se tornado um lugar que está aprisionando as pessoas. As pessoas muitas vezes têm que ficar lá trabalhando, e não está sobrando tempo para ensinar para os filhos. Meus amados, isso é um grande prejuízo para o futuro do cristianismo. Outra coisa, muitas vezes, que tem segurado as pessoas, muitas vezes, eu estou falando do trabalho, é lá fora, mas quando chega dentro de casa, muitas vezes tem muitas das coisas que está prendendo a pessoa para ela não conversar, para ela não ensinar os filhos. Televisão, computador, tem tirado o tempo que os pais têm para poder ensinar para os filhos, mostrar para os filhos, a levar eles a andar nos caminhos do Senhor. Deus se preocupou, por isso que ele levanta a Salomão e diz, Salomão escreve, para o povo, a futura geração, poder ter isso em mão, para poder ensinar os filhos, ensinar a criança no caminho que ela deve andar. E qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus, ele está dizendo, quando ela for velho, ela não vai se desviar. Ela não vai andar fora, mas ela vai andar na presença do Senhor. Por isso, meus amados, dentro da nossa campanha, eu e minha família na presença do Senhor. Se eu estou na presença do Senhor, eu vou me preocupar em ensinar a minha família também a andar na presença do Senhor. Isso é importante, meu amado, você ensinar. Porque quando você ensina, o Espírito Santo vai agir, vai trabalhar através da sua palavra que você vai estar falando. A Bíblia fala que Deus, Ele vai colocar palavras na nossa boca, para nós poder ensinar para as crianças. E outra coisa importante que Deus tem deixado já nas nossas mãos, é a própria palavra que é a Bíblia. Tirar tempo para ler a Bíblia para os filhos. Hoje tem tanta coisa boa para ler para os filhos. Tem Bíblia para as crianças, tem Bíblias com quadrinhos, tem Bíblia de história, tem tanta coisa, história da Bíblia, na linguagem da criança, mas muitas vezes nós não tiramos o tempo. Muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo. E essa palavra, isso é bom tirar de nós mesmos. É bom a pessoa falar, quando ele diz, eu não tenho tempo, ele falar, eu não tiro tempo, porque o tempo nós podemos tirar ele. Quando você tira tempo, vai sobrar tempo. Quando nós não organizamos a nossa vida, não sobra tempo. É importante nós organizarmos. A Bíblia diz que há tempo para todos os propósitos. E uma das coisas importantes, você colocar isso como um propósito na sua vida. Eu tomei um propósito diante do Senhor. Vou ensinar, vou mostrar, vou falar. Porque, meu amado, no dia do juízo final,
se você não ensinar, Deus vai pedir conta de nós. Deus vai pedir conta de cada pai, de cada mãe que não ensinou para o seu filho. Por isso, ensina para ele, fale para ele, mostre. E a Bíblia fala, olha, se ele ficar velho, ele não vai se desviar. A palavra, diz a Bíblia, que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Ela vai ali operar alguma coisa no coraçãozinho da criança. E aquilo que opera, a criança vai crescer dentro daquilo que ela aprendeu. Tem uns anos atrás, eu estava lá em Santa Maria, e aí tem uma irmã da igreja, e ela chegou lá para a gente, e ela pediu para mim orar com uma criança. E a criança estava assim muito revoltada, ela disse para mim, eu não sei o que está acontecendo, de domingo para cá, meu filho ficou tão revoltado, eu não sei o que está acontecendo com ele. E aí eu orei com a criança, né, pedi para que Deus derramasse sobre ela aquela paz, e que o Espírito Santo pudesse vir sobre a criança. E quando eu estava orando, me veio à mente para mim poder perguntar à mãe, o que aquela criança viu durante a semana. Aí a mãe ficou assim, ela falou, olha, eu estava tão atarefada, que eu liguei a televisão, coloquei ele lá, ele ficou assistindo um monte de desenhos. E depois daqueles desenhos que veio, meus amados, aquela criança recebeu tanta mensagem oculta para a vida dela, que foi transmitindo, foi jogada no coraçãozinho dela, durante toda a semana, e a criança ficou revoltada, então ela estava manifestando aquilo que foi semeado no coração dela, e muitas das vezes, não é semeado coisa boa, a criança ela manifesta aquilo que é semeado no coração dela. Grave isso, meu irmão, se a criança ela vai revelar aquilo que é semeado no coraçãozinho dela, porque Jesus ele foi bem claro, que é do coração do homem que saem as coisas, e muitas das vezes a gente vê de boca de crianças, saindo tanta coisa, horrível, porque é semeado coisa horrível no coração dela. Então, meu amado, se preocupa para ensinar a criança a andar no caminho do Senhor, porque quando ela for velho, ela não vai se desviar dele. Deus se preocupou e ele orientou a Salomão, para Salomão poder falar isso. Jesus ele se preocupa e ele disse para os seus discípulos, lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus ele disse para os seus discípulos, quando ele dá a ordem de evangelização, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, ensinando, ou melhor, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verso 20 ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus se preocupa, e ele disse ali, olha, ensina, mostra, fale para elas, porque através do ensinamento é que vem sabedoria, meu amado. Sem ensinamento não há sabedoria, e a criança ela precisa ter discernimento nesse mundo do certo e das coisas erradas, e para ela ter discernimento, ela precisa ser ensinada. Por isso, ensina. Salomão pede, ensina a criança, e Jesus pediu também, ensina a criança, e quando é ensinada, a própria palavra diz, ela não vai se desviar. Deus falou também a Moisés, e eu estava meditando hoje na palavra de Deus, e um versículo me chamou muita atenção. Você que tem sua Bíblia, se você quiser abrir lá em Deuteronômio, Deuteronômio no capítulo 6, o versículo que me chamou bastante atenção, foi o versículo 3, aonde Deus ele diz na sua palavra, falando com Moisés, Moisés transmitindo para o povo, ele diz, ouve pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. A frase que me chamou muita atenção, está aqui no versículo 3, para que bem te suceda. Meus amados, por que que na vida de muito filho não tem sucesso?
Porque muitas vezes os pais têm, a vida deles é uma vida bem sucedida, mas a vida dos filhos é uma vida fracassada. Está faltando o que diz a Bíblia aqui, está faltando o ensinamento. E ele diz, para que sejas bem sucedida. Meu amado, a vida só tem sucesso aqui neste mundo quando é ensinada a palavra de Deus. É ensinada a pessoa, a criança a andar na presença do Senhor. Aí ele continua dizendo, no versículo 6 ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Aí ele diz, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja o que Deus está pedindo aqui, algumas coisas para que a nossa descendência seja uma descendência bem sucedida. Ele pede para os pais, primeira coisa para os pais, ouve o Senhor teu Deus, ouve a Ele, porque quando nós ouvimos, Ele vai nos dar direção e sabedoria para poder transmitir para os nossos filhos o que está no coração dele. E aí ele diz para os pais falar para os filhos, tu a inculcarás, isso é, enche a mente da criança com a palavra de Deus, fale para ela do amor de Deus, fale para ela da palavra. E ele diz aqui algumas coisas, alguns momentos, que muitas vezes os pais estão juntos. Ele diz aqui, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua casa. E eu te pergunto, como você fica sentado em tua casa com teus filhos? Assistindo televisão? Falando do time que você gosta? Olha, o papai torce para o time tal. O time tal que é o melhor. Meus amados, Deus está dizendo aqui, que é para os pais falar da palavra dele, da palavra do Senhor. E é para inculcar na cabeça das crianças, porque se é inculcado na cabeça delas, elas vão andar na presença do Senhor, elas não vão desviar dos caminhos, e quando elas for velhas, elas vão se lembrar, um dia meu pai falou isso para mim, um dia meu pai me ensinou isso para mim. Eu me lembro uma coisa que eu nunca esqueci do meu pai. Meu pai, ele tomava e ele fumava, e eu me lembro, eu presenciei essas cenas algumas vezes de meu pai estar andando, para lá e para cá, quase não parando em pé. Mas ele disse um dia para mim, eu nunca quero que você faça o que eu faço. Nunca quero. Faz coisas melhor, ele disse. E eu estava mais ou menos com uns 8 ou 10 anos. E meus amados, isso ficou gravado na minha mente. E graças a Deus, não sei que gosto que tem cerveja. Não sei que gosto tem bebida alcoólica. Cigarro eu coloquei uma vez na boca, porque o meu amigo falou, prova isso. E quando eu coloquei, eu me engasguei, que depois passei o maior aperto. E nunca mais. Meus amados, a Bíblia diz, ensina a criança, aquilo que o meu pai falou. Ele não estava 100% são, ele estava meio alcoolizado, mas ele disse, nunca faz o que eu estou fazendo, faz coisas melhor. E eu acredito que eu estou fazendo melhor do que ele fez, na idade que ele viveu. Porque foi uma palavra profética, mesmo talvez ele não tendo conhecimento, mas ele falou. Ele inculcou aquilo, ficou inculcado na minha mente. E isso trouxe resultado para a minha vida. Então, meus amados, não perca tempo. E veja o que diz a Bíblia fala, olha, ensinando, assentado na tua casa, assentado à roda da tua mesa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Por isso que ele está falando, ensina a criança. E qual é o período melhor para você ensinar? Até o tempo que ela estiver junto com você, porque depois que ela for para a escola, ela vai aprender de um montão de coisa lá fora.
Então precisamos ensinar, os pais precisam ensinar os filhos deles, enquanto eles estão em casa. Preparar eles, para depois quando eles for lá para a escola, eles ser como diz lá no Salmo 127, ser como flecha na mão do guerreiro, defender o reino de Deus. Eles forem ensinados, então eles vão defender. Eles vão ensinar lá, alguém vai convidar para poder fazer coisa errada, falar, não, meu pai falou isso, que isso é errado, não posso fazer. Preparar eles para ser pessoas nesse mundo, pessoas que têm futuro. Isso é responsabilidade dos pais. Por isso, meu amado, se você quer ver sua descendência na presença do Senhor, prepare o futuro para sua descendência. Segundo, primeiro é ensinar. Segundo, perdoar os filhos e confessar os pecados dos filhos. Perdoar os filhos. Quantos pais que não perdoam quando o filho apronta? Muitas vezes o filho apronta alguma coisa, e o pai, ele com aquela revolta, ele pega, dá uma surra na criança e não perdoa. Meu amado, nunca bata no seu filho, nunca usa a vara no seu filho quando você estiver com raiva. Porque quando você bate com raiva, você está transmitindo toda aquela sua raiva em cima da criança. Você está descarregando a sua raiva em cima da criança. Não é verdade? Quando nós batemos com raiva, depois se sente mais aliviado? Eu já fiz isso, por isso que eu estou falando. Mas o que nós precisamos de fazer? Perdoar eles. Deixar aquele momento de revolta ali, quando você se revolta, deixar ele passar, declarar perdão, depois chama e diz, agora é hora de nós podermos conversar. Perdoar os filhos e confessar os pecados deles, isso é importante diante de Deus, porque muitas das vezes os nossos filhos, como eu já mencionei, eles aprontam, mas eles não confessam, e os pais não perdoam os filhos, e aí vão ficando revoltados, e vai começando a criar barreira dentro da própria casa. O relacionamento de pai e filho começa a ser cortado. E há uma porta aberta daí para o diabo poder entrar e destruir toda aquela família. Deus não quer isso não, meu amado. Deus quer que haja harmonia. Deus quer que a presença dele esteja dentro da casa, no meio da família. Deus quer estar no centro da nossa casa. Deus não quer que ali dentro da nossa casa esteja divisão, não. Deus quer a presença dele ali para poder trazer paz, alegria dentro da nossa casa. Esse é o princípio que Deus quer. Por isso é importante na nossa vida, aprenda a perdoar os seus filhos. Perdoa eles. Porque quando você está perdoando, você está liberando para que o poder de Deus haja na vida dele. E a Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Quando nós perdoamos, nós estamos abrindo portas para que Deus age, e Deus vai agir de uma maneira, e aí você vai orar por ele, Deus vai quebrar aquelas barreiras que está amarrando, que está prendendo a vida dele. Deus vai fazer isso. Amém, irmãos? Se você quer ver sua família na presença do Senhor, comece a colocar isso em prática. Perdoa. Se você carrega mágoa e revolta de seu filho, você está arruinando a vida dele pela frente. Você está travando o futuro daquela criança. Em vez de você preparar o futuro dele, você está travando o futuro. Declare perdão. É doloroso? É doloroso. Peça perdão também quando você agiu de maneira errada. Peça perdão, que é importante, pedir perdão. Porque quando você pede perdão das maneiras que você agiu de maneiras erradas, você está liberando o poder de Deus também para agir na vida daquela criança, ou daquela pessoa, ou daquele jovem. Por isso faça isso. Nós temos um texto na Bíblia, lá no livro de Jó, no capítulo 4, capítulo 1, verso 4 e 5, onde diz a Bíblia, que os filhos de Jó, eles se reuniam na casa dos seus irmãos, e ali eles tinham os seus banquetes, e eles comiam, bebiam, e diz a palavra, que Jó daí no outro dia chamava os seus filhos,
E diz a palavra que ele os santificava. O que é santificar? É tornar santo, é tirar a impureza que há. E aí Jó ele fazia a confissão lá, ele diz: talvez meus filhos tenham pecados diante de Deus. E diz a Bíblia que ele confessava os pecados dos seus filhos. E quando nós confessamos, nós estamos santificando a vida daquela criança ou daquela pessoa. Você quer ver sua descendência na presença do Senhor? Aplica isso. Confesse. Perdoe quando há momento de perdoar. Uma coisa que é importante: os pais que têm mais que um filho, nem todos os filhos vão ter a mesma atitude. Nem todos os filhos vão ser iguais. Um vai ter o temperamento de um jeito, outro vai ter o temperamento de outro jeito. Um vai ter reações de um jeito, outro tem reações de outro jeito. E nunca, talvez você comece a falar assim: mas eu queria que esse fosse igual àquele. E aí já começa a criar uma barreirinha. Ele é assim, é o temperamento dele assim. Então, se ele é mais rebelde, vai necessitar mais de oração sua, mais de ensinamento seu, vai necessitar mais de tempo para você poder conversar com ele do que com aquele outro. Vai tirar momentos que você vai ter que parar mais, para poder falar mais para ele, ensinar. Isso é importante fazer. Nem todos são iguais, nem todos os filhos são iguais, mesmo pai, mesma mãe, mas nem todos são iguais. Temperamentos diferentes, atitudes diferentes, reações diferentes, e é preciso tratar todos iguais, segundo a palavra de Deus. Trate igual. Muitas vezes, talvez o rebelde tem que ter uma disciplina maior. Disciplina ele, para ele poder saber que a disciplina é para a correção da vida dele. Tá? Uma coisa importante que nós podemos ver dentro da palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Salmo, no capítulo 92, Salmos 92. Versículo 12 até o versículo 15. Salmo 92, verso 12 até o verso 15. Diz assim a palavra de Deus: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém, irmãos? Vamos aqui aprender alguma coisa bastante importante no que diz esse texto. Eu falei hoje, quando nós confessamos os pecados dos nossos filhos, nós estamos santificando. Em outras palavras, estamos justificando eles. E a Bíblia diz que, lá no livro de Romanos 5, que nós somos justificados pela fé. E aqui a palavra de Deus, ela diz que o justo florescerá como a palmeira. Meus irmãos, nós vamos aqui ver alguma coisa importante. A palmeira, ela é uma planta muito resistente à tempestade. Se uma árvore comum, uma outra árvore qualquer, ela aguenta até 50 quilômetros de vento. Até 50 ela aguenta. Passou de 50 quilômetros de vento forte, ela já começa a arrancar, ela começa a quebrar galhos, a resistência dela começa a acabar. A palmeira, ela aguenta até 250 quilômetros de vento. Vamos aqui analisar um pouquinho a resistência dela. E o que diz a Bíblia? O justo florescerá como a palmeira. Isso é, vai ser resistente. E quando nós confessamos, quando nós ensinamos, os nossos filhos vão ser
resistente ao mal, vão resistir ao mal, vão resistir ao pecado. Se a tempestade vem contra eles, o vendaval vem para destruir a vida deles, eles são ensinados, foram ensinados dentro da palavra de Deus, têm poder e força para resistir à tempestade. Amém, irmãos? É isso que a palavra de Deus diz. O justo florescerá como a palmeira. Diga em nome do Senhor: meus filhos serão como a palmeira. Glória a Deus. Profetiza isso para a vida deles. Meus filhos serão como a palmeira. Eu não vou abrir mão disso. Eles vão ser fortes, vão resistir. E ele continua dizendo aqui, outra coisa importante: crescerá como cedro no Líbano. E uma das coisas importantes, meus amados, o cedro é uma planta, se nós olharmos na Bíblia, foi usado toda a madeira da construção do templo, foi usada de cedro, uma madeira muito boa. Mas o cedro, ele também é uma árvore resistente. Primeiro, ele vai, em vez dele crescer, sair da terra para cima, primeiro ele prepara as raízes. Ele demora um certo tempo para poder crescer, talvez pegar uma altura, mais ou menos. Mas em vez dele crescer para cima, primeiro ele se enraiza. E as raízes deles vão profundamente. E é uma árvore resistente ao temporal, ao vendaval. E a Bíblia diz aqui que vão ser plantados, ou melhor, vão crescer como cedro no Líbano. Isso é, meus amados, eles vão crescer, em vez de eles crescer para cima, eles vão primeiro crescer para baixo. De que maneira? Vão se humilhar, vão aprender a ser crianças, ser pessoas que vão aprender a se humilhar na presença do Senhor, se enraizar primeiro, ter uma base primeiro, para depois eles se aparecerem. O cedro, quando ele aparece no meio da mata, ele já preparou toda a camada de raiz dele. Enquanto as outras árvores crescem para cima, ele está preparando a resistência dele. E a Bíblia fala aqui, eles vão ser como a rocha, eles vão ser como o cedro, os nossos filhos vão ser como o cedro. Por isso, meu amado, ensina, tá? Mostre para eles, que você vai ver as coisas acontecendo futuramente. E vai acontecer aqui, dentro do nosso tema, preparando o futuro para a nossa descendência. Ensina eles a se humilharem na presença do Senhor. Ensina eles a reconhecerem quando eles erram na presença do Senhor. Isso é importante para a vida deles. E quando isso é ensinado, o Espírito Santo vai trabalhar de uma maneira toda especial, que vai levar eles a ser aquela pessoa que tem base na própria palavra de Deus. Vão ter base na palavra. Por isso que o salmista ele está dizendo aqui: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Aonde que ele está dizendo? Plantados aonde? Na casa do Senhor. É aqui na casa do Senhor. Eles vão ter conhecimento para poder discernir e ser resistente para poder resistir qualquer oferta que é feita lá fora. Qualquer oferta que o mundo faz, eles vão ter força para poder resistir. Por isso, diga sempre para os seus filhos: meus filhos vão crescer como cedro. Vão ser como cedro. E outra coisa é importante saber: o cedro, a raiz dele, ele vai descendo, ela vai descendo, ela vai se enraizando. Se de repente ele encontra uma pedra, aí aquela raiz, ela vai caçar uma fenda naquela pedra, e ela vai rodar por baixo, e ela vai, daí desce outra do lado, e ela vai abraçar aquela pedra. E o que diz a palavra? Jesus, ele é a pedra de esquina.
E a pessoa quando cresce, veja o que diz aqui a Bíblia. Eles vão ser como? O cedro no Líbano. Vão abraçar a rocha que é Cristo. Vão ter amor por Jesus. Vão viver para Jesus. Vão poder dizer: estou crucificado juntamente com Cristo. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu não quero viver mais como vive essa juventude. Eu não quero mais viver como vivem os adolescentes desse mundo, mas eu quero viver agarrado em Cristo, enraizado em Cristo. Aí ele continua dizendo: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Veja o que diz a palavra: na velhice, e quando eles for velhos, eles vão dar frutos, vai produzir frutos. Amém, meus amados? Eu quero nesse momento, finalizando essa palavra aqui, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, e você pudesse agora chegar diante do Senhor, e abrir o seu coração diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ver meus filhos como palmeiras. Eu vou sacrificar muita coisa para poder ensinar. Eu quero ver meus filhos, Senhor, crescendo no temor do Senhor. Quero ver eles enraizados no Senhor. Creia nesse momento no que diz a palavra de Deus. Deus, ele diz na sua palavra que ele está com a mão dele estendida para te abençoar, para me abençoar. Coloca agora diante do Senhor: Senhor, eu quero ajudar a preparar o futuro da minha descendência. Talvez seus filhos já são tudo grande, mas você tem netos, seus descendentes. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ajudar a preparar meus filhos. Eu quero ajudar a ensinar eles o caminho da verdade. Eu quero ajudar a colocar eles diante do Senhor. Eu quero ensinar eles a ser como palmeiras, resistente a qualquer temporal que vier. Eu quero fazer alguma coisa. Me ajuda, Senhor. Peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor te fortalecer nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, depois de ouvirmos aqui a Tua palavra, preparando o futuro para a nossa descendência. Senhor, eu quero nesse momento aqui estar orando, Pai, por cada pessoa que está, Senhor, agora tomando uma decisão na sua vida, que talvez, Senhor, é uma decisão que ele vai ter que renunciar a muitas coisas, renunciar, Senhor, trabalho, renunciar talvez momentos de prazer, de lazer, para poder, Senhor, se preocupar em estar preparando o futuro para a descendência dos seus filhos. Deus, eu quero nesse momento estar orando, vem com o Teu poder agora, envolve cada pessoa, Pai, reveste ela de poder e autoridade, para que ela viva, Senhor, uma vida que Te glorifica, uma vida que exalta o Teu santo nome. Ó Deus, eu quero no nome do Senhor Jesus, junto, Senhor, com esses irmãos, está, Senhor, profetizando uma vida de vitória para a nossa descendência. Em nome do Senhor, queremos, Senhor, ver a nossa descendência melhor do que nós estamos vivendo. Por isso eu oro nesse momento, Pai, vem agora quebrar todas as correntes, vem destruir agora, Senhor, todos os laços das trevas que estão amarrando, prendendo nossa descendência. Em nome do Senhor, vai quebrando, Senhor, vai libertando os que estão presos, que estão oprimidos. Liberta, Senhor,
Pai, eu quero nesse momento orar por aqueles pais, Senhor, que estão enfrentando dificuldade em ensinar para os seus filhos. Deus, eu oro nesse momento, derrama sobre eles agora o teu poder, Pai. Derrama sobre eles agora sabedoria que vem do alto, Senhor, para que eles ensinem os seus filhos a andar na tua presença. Dê a eles autoridade, Pai. Dê a eles a tua unção, Senhor. Reveste eles, Senhor, de poder e autoridade que há no nome do Senhor. Pai, eu quero orar nesse momento, pedindo que o Senhor agora visita aqueles pais, Senhor, que estão revoltados com a atitude dos seus filhos. Deus, eu oro nesse momento, Pai, toca no coração desses pais, tira toda a revolta, tira todo o rancor, Pai. Ensina, Senhor, cada um a ministrar perdão, a declarar perdão para os seus filhos. Em nome do Senhor, eu oro, Pai, que o Senhor, o teu Espírito nessa noite, possa estar amolecendo corações, quebrando, Senhor, toda a resistência que há na vida das pessoas. Quebra, Senhor, para que o Espírito Santo possa estar operando grandes coisas em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.